Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas ligadas ao livro de Josué da nossa série Através da Bíblia. E quando a gente analisou aqui, na verdade, na última aula a gente parou aqui nos versículos 4 e 5, foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Então, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então vamos pensar aqui sobre o que a gente está lendo. O que acontece? Pessoal, lembrando do contexto, né? Josué lidera esse povo e eles já passaram do Jordão. O Jordão foi aberto como praticamente uma repetição, uma espécie de repetição daquilo que houve lá no Mar Vermelho. Claro que, como eu falei, é algo muito importante você lembrar, a abertura do Mar Vermelho é no sentido de uma fuga, de sair da direção em relação ao Egito, como quem está fugindo dessa perseguição. Então, o contexto é de perseguição, o contexto de fugir da escravidão, de ser livrado da escravidão. E agora nós estamos com um povo que está em direção à conquista. Então, o Jordão abre para uma conquista e não mais para uma fuga. Então, se você pensar em termos de direção, é como se nós estivéssemos aqui, o povo está querendo ir para cá, né? O povo está querendo ir para cá e aqui nós temos o Mar Vermelho para se abrir. Então, o povo está fugindo aqui. Ele está fugindo porque tem um pessoal que está vindo aqui pegar ele, né? Então, eles estão vindo aqui, o Mar Vermelho finalmente se abre e eles passam. Agora, o caminho é diferente, certo? Agora, esse povo está indo em direção, eles estão indo para conquistar, não tem ninguém atrás deles. Eles estão indo para conquistar a terra que Deus havia prometido. Então, não tem ninguém mais aqui na cola de Israel. Na verdade, é o contrário. Agora, eles estão indo em busca de dominar a terra que havia sido prometida, certo? Então, nesse sentido, o Jordão se abre e esse povo passa para esse propósito. Então, eles chegam lá do outro lado e agora Josué passa. Na verdade, Deus fala para que Josué... na verdade, quando Deus fala exatamente, Josué fez... Aqui, né? Disse o Senhor a Josué, faze facas e tal. Ou seja, Deus manda que Josué circuncide esse povo. E a razão está clara. Por que Deus quer que esses homens sejam circuncidados? Porque, como ele já disse aqui, 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Ou seja, lembra? As pessoas que andaram no deserto, a geração que andou pelo deserto, ela não pôde entrar na terra prometida. Então, foi os seus filhos, né? Foi a segunda geração a quem foi permitido entrar na terra prometida. Mas essa segunda geração não havia sido circuncidada, porque é o que tem aqui, Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou. Então você consegue perceber que são de fato duas gerações. Josué é aquele que Moisés tomou essa primeira geração, saiu com eles, ele dirigiu de uma certa forma, liderou o êxodo, e esses aqui passaram 40 anos no deserto até chegar finalmente às proximidades de Canaã, mas não entraram. Lembra do fato de que eles não entraram.
Josué passa o Mar Vermelho, mas passa o Jordão, mas o ponto é, Josué não ele agora ele lidera uma nova geração, a geração dos filhos daqueles que Moisés liderou. Então, nesse sentido, o que acontece? Essa segunda geração, que é a geração que Josué está responsável por liderar, não era circuncidada. Esses homens não eram circuncidados. Então, exatamente por isso, Josué os circuncidou, porquanto estavam incircuncisos. E tem a razão de eles estarem circuncisos. Por quê? Porque os não circuncidaram no caminho. Eles estavam em trânsito, certo? Eles estavam no caminho. Então, eles não foram circuncidados durante esse período do deserto. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Lembrando, olha, a circuncisão, você deve saber, que é um corte, certo, no órgão masculino, certo, no órgão genital masculino. Então, esse corte que é feito ali do prepúcio do órgão genital masculino, ele é um corte que, obviamente, é um corte, vai sangrar, vai ser difícil, né? Doloroso, vai ser doloroso, especialmente eles já eram homens, não eram mais bebês, então vai ser um tempo que eles vão precisar sarar, porque precisa cicatrizar esse corte. É um corte que precisa ser feito. Foi algo que Deus mandou. Ao 8º dia, aquele filho homem haveria de ser circuncidado. Quem não foi circuncidado quando bebê, né, vai ter que ser circuncidado depois. Então eles precisavam que esse corte cicatrizasse. Mas eles estavam no deserto antes, não dava para eles pararem. O caminho no deserto era acordar e seguir para frente, acordar e seguir para frente, acordar e seguir para frente, seguir para onde Deus estava mandando. Agora é uma nova geração. Então a circuncisão é quase como uma forma de dizer assim: agora nós estamos preparados. Lembra que eles precisaram se purificar para passar pelo Jordão? Foi algo cerimonial, não foi simplesmente algo, acorda aí e vocês vão passar pelo Jordão. Não, eles precisaram se purificar cerimonialmente para finalmente poder caminhar em direção ao Jordão. E então o Jordão se abre, eles passam e agora esse povo está preparado? Esses homens estão preparados para a batalha? Ainda não. Por quê? Porque eles não foram circuncidados. Qual é o propósito, então, da circuncisão, professor? O propósito é exatamente isso. Nós temos aqui, tendo sido circuncidado, versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. É como uma espécie de marco para o povo de Israel, como quem diz: agora começou. Agora vocês são um novo povo. Aquela geração do Êxodo morreu, vocês são uma nova geração. Vocês não estão mais fugindo, vocês estão entrando. Não é mais um opróbrio, vocês não são mais escravos. Vocês são agora os que dominam uma nova terra, a terra que mana leite e mel. Então, você consegue perceber a relevância cerimonial, a relevância em termos teológicos do que está acontecendo aqui. E é muito interessante porque esses homens estão se preparando para uma grande batalha, mas eles foram cerimonialmente puros. Deus mandou que eles fizessem um altar e agora eles foram circuncidados. Alguém poderia pensar, mas o que é que tem a ver se purificar cerimonialmente, fazer um altar e ser circuncidado com uma guerra? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver isso com homens pegando em armas e indo matar outros homens, inimigos? Não tem nada a ver. Aos olhos humanos não tem realmente nada a ver.
a não ser que seja uma guerra que está no propósito de Deus, que é dirigida completamente por Deus, que é Deus quem está ordenando uma guerra com um propósito da teologia, um propósito teológico da parte de Deus em termos dessa conquista. Então essa guerra não é qualquer guerra. Esses homens estão indo diante do Senhor. Então você consegue notar que nós somos acostumados a pensar em termos dicotômicos. A gente gosta de dividir as coisas em dicotomias. Aqui é a parte espiritual, aqui é a parte material. Não é assim. As duas são importantes, as duas são relevantes e as duas se encaixam. Na verdade, não tem nada somente material. Tudo está envolvido na vida espiritual. Tudo está envolvido na sua vida com Deus. Tudo. E essa guerra também. Então, quando você estiver diante de grandes desafios que Deus colocar diante de você, não pense que só porque ele não envolve a igreja, por exemplo, diretamente, que você não precisa estar purificado, não cerimonialmente, porque nós estamos na nova aliança, mas purificado em termos da sua consciência diante de Deus. Às vezes você vai encarar um grande desafio no trabalho e você não está bem com Deus. Você não acertou a sua consciência, você não tratou os seus pecados, você simplesmente foi fazer o que achava que tinha que fazer. E às vezes o crente sofre. Por quê? Porque ele não purificou a sua consciência diante de Deus antes de tomar decisões importantes na sua vida. Não estou dizendo que o crente que toma as decisões baseadas na vontade de Deus não sofre, mas o que eu estou falando é um sofrimento porque o sofrimento de quem não buscou a Deus, de quem não entendeu que aquele empreendimento também é espiritual, também é santificado. E a gente gosta disso, não, é porque é ministerial, para a igreja, aí a gente faz da melhor forma e a gente vai e divide assim. Mas o que eu faço no trabalho, não, o que eu faço no trabalho é menos importante. É só para tirar meu sustento mesmo, mas na igreja eu faço com todo o meu coração. Por quê? Por que lá no trabalho, quando você vai falar com o seu chefe sobre algo muito importante, sobre a empresa, quando você vai tomar uma decisão importante em relação aos clientes, aos fornecedores, por que você não coloca isso diante de Deus como quem entende isso é um empreendimento espiritual? Espiritual, não, mas aqui a gente vende ferragem. O que tem de espiritual em vender ferragem? O que há de espiritual nisso? Você não é um crente? Pois está aí, é espiritual por essa razão. Você é um crente, você faz isso para Deus. Essa guerra é uma guerra espiritual. Não, mas estão pegando em arma. Paulo fala lá que a nossa guerra não é carne contra carne e sangue, mas desses homens são. Eles estão com lança lá na mão. Se fosse hoje, era metralhadora na mão. O que tem de espiritual numa metralhadora? O que tem de espiritual numa flecha? O que tem de espiritual numa lança? O povo. Porque esse povo é de Deus. Esse povo é de Deus. E eles vão dominar essa terra por ordem de Deus. Então todos esses elementos, eles acabam se encaixando nesse propósito de Josué em relação, aliás, especialmente, primeiramente de Deus, mas em relação a Josué de conquistar a terra prometida como um empreendimento espiritual, um projeto espiritual. E tudo que nós temos aí acaba corroborando para esse pensamento. Olha, mas para completar ainda mais o meu argumento, nós temos versículo 10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram o quê? A Páscoa. Mas eles estão em guerra. Eles estão se preparando para a guerra, mas agora estão celebrando a Páscoa. Uma ordem de Deus, daquilo que, uma forma de lembrar o povo de Israel daquilo que Deus lhes salvou do Egito. E aí nós temos, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, diante de uma grande batalha adiante deles, eles estão preparando
Eles estão comemorando a Páscoa. Comemoraram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Você está vendo que cada passo é uma forma de sair a geração passada e entrar a geração nova. E agora, o que aconteceu? Eles comeram. Eles celebraram a Páscoa. Essa Páscoa talvez tenha sido a Páscoa mais gostosa dos judeus. Porque aquela Páscoa lá era a Páscoa original, digamos assim, lá no Egito, era para eles comerem com pressa, porque eles já iam sair, eles iam fugir daquela terra. Foi tensão, não foi nada simples, nada fácil. Eles não comeram ali como quem come churrasco em casa do cordeiro, não. Tudo era para ser rápido, para ser apressado, para ser logo. E eles tinham que comer em pé, né? Todo aquele processo e tal. Por quê? Porque era tensão. Mas uma Páscoa que estava se encaminhando para algo maior, mas naquela hora não. E agora eles estão celebrando a Páscoa novamente. Mas em que contexto? Na Terra Prometida. Eles não estão mais no Egito, eles não estão mais no deserto. Eles estão dentro da terra de Canaã. Que lindo isso. Estão celebrando a Páscoa. Celebrando a Páscoa comendo de que fruto? Do fruto da terra. Do fruto da terra que Deus deu. E o maná, o que era? O maná era um alimento transitório. Era um alimento para um período. Acabou esse período, meu amigo. Acabou o período do deserto. Agora eles estão aonde? Eles estão em Canaã. E é hora de vocês celebrarem a Páscoa em Canaã. E aí, quando eles celebraram a Páscoa em Canaã, com o fruto da terra de Canaã, prometida a eles, que agora eles estão sentindo esse gosto, o que acontece? No dia imediato, acabou o maná. Até esse momento eles estavam comendo o maná. É lindo isso. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Lindo. A transição está acabando. Agora eles chegaram na conquista da terra. Chegaram na terra. Agora é hora de aproveitar aquilo que Deus deu para eles. Mas sabe, o que é interessante é que é um momento muito peculiar. Porque eles estão aproveitando do que Deus está dando para eles. Mas ao mesmo tempo eles ainda não conquistaram, faz parte da promessa. Eles estão comendo das novidades da terra, mas ainda não conquistaram. Tem um longo caminho pela frente, contudo, com a presença de Deus com eles. Vamos seguindo adiante no versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Lembre que Jericó, né, eles estão perto de Jericó. Jericó já é uma cidade fortificada. É a primeira cidade que eles vão ter que encarar. A guerra vai começar. Páscoa já teve cerimônia para se purificar, já passaram do Jordão, o Jordão se abriu, já fizeram um altar, já se circuncidaram e já celebraram a Páscoa. 5 elementos de, digamos assim, de marcação, de quem está dizendo, olha, aqui são passos importantes, estamos concluindo esses elementos e tudo isso. E agora? Agora eles estão diante de Jericó. É como quem diz, agora começou. Parece que a cada passo que eles davam ainda não tinha começado. Mas agora, o que tem mais para fazer? Jericó. Jericó é uma cidade fortificada. Tem gente aí que é inimigo e a gente vai ter que vencer. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem. Preste atenção nesse homem. Um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários?
Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que fiz, meu senhor? Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Aqui a gente começa uma nova sessão, certo? E essa sessão, ela é exatamente um momento em que é como se... Lembra que em Josué 1, né, a gente tem Deus dizendo: eu vou ser contigo, eu vou ser contigo, eu vou ser contigo. Ser forte, ser corajoso, eu vou ser com você. Aqui a gente tem o que a gente entende aqui como sendo essa sessão. Então a gente vai começar uma nova sessão, como eu falei. Tive que mudar um pouco aqui, né, para continuar. Mas aqui nós estamos no versículo 13. Aliás, na sessão de número 5, que é breve realmente, mas que tem a sua relevância bem considerável para o que a gente vai falar aqui. Porque nós estamos falando sobre esse homem que apareceu. Quem é esse homem, né? Qual é a razão de ele estar aí, certo? Então a gente vai falar exatamente sobre isso. Essa sessão é a manifestação do príncipe do exército, é isso mesmo, do Senhor, prepara Josué ao relembrá-lo de que sua guerra era, na verdade, a guerra de Yahweh, cuja presença exigiria reverência. É esse o ponto aqui, que vai de 5:13 até o versículo 15, certo? Que é o finalzinho desse capítulo. É uma sessão curta, mas exatamente ela nos faz pensar sobre esse homem que aparece, certo? Ele, como eu falei, Deus está dizendo para Josué, disse no começo para Josué e continua dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. E aqui nós temos, né, alguns consideram, e o que parece ser de fato, uma cristofania. Josué viu esse homem, ele se achava em pé diante dele, trazia uma espada, chegou a Josué e disse: És tu? Aí Josué disse, né? Tu és dos nossos ou dos nossos adversários? Ele pensava que era uma pessoa, né, qualquer e tudo. Mas ele disse: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Você consegue notar que a cada vez parece que a presença de Deus vai se tornando muito, muito presente, muito notável entre eles. Desde o começo, desde Deus falando com Josué, Deus abrindo o Rio Jordão, e agora Deus falando com ele através desse homem: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E por que a gente acha que é uma cristofania? Por que nós consideramos assim? Porque Josué se prostra com o rosto em terra, adora, e esse soldado, né, esse príncipe do exército, melhor dizendo, ele não rejeita a adoração de Josué. Que diz meu senhor ao seu servo? Ele adora e pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? Ele diz: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Então você lembra também, né, daquela característica lá da sarça ardente, Deus falando e tal. Então você vai vendo, todo esse material nos faz pensar, nos faz remeter ao fato de que Deus está com Josué e de que ele nunca deixa Josué sem sentir que Deus não está com ele. Ele está sempre próximo. Ele está sempre considerando: estou aqui com você, estou aqui com você. E agora ele sabe que ele tem um príncipe do exército do Senhor.
Ou seja, agora ele tem alguém que vai de fato batalhar com ele, não somente com a compreensão de que Deus cuida daquilo que é sobrenatural em termos da natureza, o que já seria o suficiente. Ora, eu estou indo entrar numa batalha, uma batalha grandiosa. O povo que vai batalhar não é lá essas coisas todas em termos de exército, mas eu estou indo batalhar, eu estou indo fazer o que precisa ser feito. E ainda assim, como se isso não fosse suficiente, como se não já fosse o bastante, Deus manda um príncipe do exército. Não é só que eu estou cuidando das questões da natureza sobre vocês, não. Eu tenho alguém com vocês. Eu tenho o príncipe do meu exército aí com vocês. Eu tenho alguém que vai batalhar literalmente por e com vocês. E é o próprio Deus, a gente sabe. Josué adorou e ele não rejeitou. Então é Deus como aquele que está imanente entre eles, de forma tão clara, tão visível, que ele é um príncipe do exército. Isso deveria nos fazer pensar muito. Deus é muito sensível às nossas condições. Deus é muito sensível aos nossos pensamentos, mais do que a gente imagina, quando a gente quer aquilo que ele quer. Quando a gente quer para os nossos próprios prazeres, os nossos próprios interesses, aí de fato a gente perde muito em relação a Deus. Mas quando nós queremos aquilo que Deus quer, certamente ele é sensível àquilo que nós tanto gostaríamos de ter. E é aquilo que ele dá para Josué. Não tem mais nada, eu acho que não tem mais nada que Deus possa fazer por Josué, entendo o que eu estou querendo dizer, para ele dizer assim, não, falta mais alguma coisa para eu ter coragem suficiente para ir. A primeira conversa já seria suficiente, mas Deus vai comprovando que ele está ali com Josué. E assim Deus faz com a gente também. Ficamos por aqui, na próxima aula falamos mais sobre o texto. Um grande abraço, valeu!